quando a gente trabalha com a produção de texto, tem algumas etapas, eu não vou chamar de etapa, porque senão vai parecer que uma depois da outra, mas tem algumas ações, tá, que são imprescindíveis, né? Então, e precisam ser ensinadas, né? A gente não pode dar como óbvio que isso vai aparecer. Eu vou dar um exemplo meu. Na época em que eu estudei, eu fui aprender a fazer planejamento de texto, por exemplo, numa situação de faculdade, que eu precisava elaborar textos mais sofisticados e partia de pesquisa, e então, assim, e eu fui aprender por uma questão pessoal. Ninguém parou para me ensinar a fazer isso, né? E a gente tem hoje a própria base nacional, que traz como habilidade planejar, revisar, né? Então, algumas etapas, elas precisam ser tomadas como objeto de ensino. Então, planejar, que é o projeto de texto, aí nesse projeto de texto, o que o aluno vai pensar, né? Vai pensar no gênero do texto. No caso do Enem, da proposta do Enem, é uma tipologia textual que eles pedem, né? Que é o dissertativo argumentativo, né? O próprio caderno traz a nomenclatura de tipologia. Então, é nesse momento que o aluno vai colocar em jogo o contexto de produção, vai colocar o que ele já tem de repertório para fazer o texto, o campo de atuação que aquele texto vai circular e quais são as escolhas, né? É o planejamento mesmo, né? O segundo momento, que é que a gente vai chamar de textualização, é o momento em que o aluno vai colocar o texto, vai transformar esse planejamento num projeto de texto. Eu vou chamar de projeto de texto porque a gente está em fase de construção ainda do texto, né? E é imprescindível que tenha um momento da revisão textual. E essa revisão precisa ser ensinada e precisa ser orientada, né? Então, existem algumas metodologias para se trabalhar com revisão em sala de aula. Revisão em dupla, revisão coletiva de alguns problemas que são gerais da sala de aula, revisão por pauta de correção, por grade de correção, revisão por bilhetes que o professor faz, né? Mas sempre pensando que a revisão é um momento que o aluno vai se ver como leitor de seu próprio texto, para promover aprimoramentos nesse texto, né? E ele não consegue fazer ainda, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele não consegue fazer isso sozinho. Haja vista que nós tivemos, no Enem 2020, aproximadamente 3 milhões de candidatos, e 28 alunos apenas conseguiram nota 1000 nessa, né? Então, se a gente for pensar nessa proporção, a gente tem que rever o que anda acontecendo nas escolas, né, para a gente poder avançar mais, né? Então, eu acho que, assim, a revisão é um momento primordial do trabalho com escrita, tá? É o que, na linguagem da Teresa Ribas, que ela chama de avaliação certificativa, ou do Radige, né, que seria a avaliação formativa, é o momento em que o objeto de ensino, né, do texto está nesse lado, né, e sempre com suporte para os alunos se apoiarem.